Olá a todos. Esse foi um trabalho desenvolvido por estudantes da Universidade Paulista de Fisioterapia sobre orientação da professora Vânia Cristine e dos coordenadores Cristiano Baldan e Thelma Di Pietro. É um trabalho que abordará como tema central a doença Covid-19. A Covid-19 é uma doença que foi identificada inicialmente em dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan, mais especificamente, onde ele é causada por um tipo de coronavírus que recebeu o nome de SARS-CoV-2, causador de uma síndrome respiratória aguda grave. É importante elencarmos que já existiram outros tipos de coronavírus, ainda existem outros tipos, como o MERS-CoV, que é outro tipo. Então, este em específico, ele é o causador da doença Covid-19, o SARS-CoV-2. Esta infecção ela pode atingir pessoas de todas as idades, gêneros, independente da classe social, da etnia ou origem. E as pessoas que são infectadas poderão apresentarem sintomas leves, moderados ou graves, neste último caso, necessitando de internação hospitalar. Também existem pacientes assintomáticos que não apresentarão sintomas. O surgimento da doença ocorreu na cidade de Wuhan, na China, em 1 de dezembro de 2019, quando foi identificada a doença, porém o primeiro caso só foi reportado em 31 de dezembro. O crescimento da doença se deu de forma acelerada por outros países quando a doença começou a se espalhar. Em 9 de janeiro de 2020 já tinha ocorrido a primeira morte, foi quando houve a primeira vítima na China. O primeiro caso da doença fora da China foi em 13 de janeiro. Cerca de 23 outros países já apresentavam seus primeiros casos. Entre eles, o Brasil apresentou os seus primeiros infectados pela doença. Pandemia, mas o que é isso? Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto da cidade de Wuhan, que já havia se espalhado para outros países, como uma pandemia, que nada mais é do que uma epidemia que tem um número de novos casos crescentes descontroladamente, onde atinge pessoas de diversos países e outros territórios. A doença ela cresceu rapidamente. Em 2 de abril de 2020 passou de 1 milhão, uma marca histórica do número de infectados, com mais de 50 mil mortes. No dia 15 de abril, então, o número de infectados ultrapassou 2 milhões, né? E até 1 de junho já eram 6 milhões de infectados, mais de 370 mil pessoas vítimas da Covid, né, ou seja, que morreram, e os Estados Unidos apresentavam o maior número de casos, seguido do Brasil, que já tinha 514 mil novos casos e mais de 29 mil óbitos. Mas o que acontece com as pessoas que são infectadas? Estas podem apresentar os seus primeiros sintomas em média 5 dias após a infecção pelo coronavírus. No entanto, existe uma variação de 2 a 14 dias entre a apresentação dos primeiros sintomas, no qual no segundo dia algumas pessoas já manifestam seus primeiros sintomas, sendo que o período entre a apresentação dos primeiros sintomas e a contaminação, a infecção pelo vírus, recebe o nome de período de incubação. É importante elencarmos que estas pessoas, por mais que ainda não apresentam sintomas, elas já podem transmitirem o vírus para outras pessoas, o que faz com que a propagação da doença aconteça de forma mais acelerada. Mas o que essa doença causa ao organismo? Existem alguns sinais e sintomas que a maioria dos pacientes irão apresentarem, que são febre, tosse e dificuldade para respirar. No entanto, existem alguns sintomas menos frequentes: garganta inflamada, corrimento nasal, diarreia, espirros frequentes, que parecem até sintomas de resfriado. No entanto, alguns outros sinais podem aparecer indicando emergência, ou seja, que você deve procurar um atendimento hospitalar, caso tenha dificuldade para respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, tontura ou confusão, coagulada da pele nos lábios e face.
As complicações da doença são variadas. Diferente de sinais e sintomas, que é algo que normalmente estará presente, complicação é algo não esperado, mas que pode acontecer. A fadiga ou o cansaço está presente na maioria dos pacientes. A perda do paladar e do olfato também podem aparecerem, assim como meningite, encefalite, a meningite que é uma infecção nas meninges, que são membranas que recobrem o sistema nervoso. Complicações vasculares, formação de trombos e coágulos, que os coágulos podem obstruir inclusive vasos como artérias, causando novas complicações, como o próprio infarto, em pessoas que já têm uma predisposição. A diminuição dos glóbulos brancos, que são células de defesa, insuficiência renal, pneumonia grave, falência de órgãos e a própria morte. Inclusive, tem outras complicações que não foram citadas aqui, como a síndrome de Guillain-Barré, que já foi reportada, e ainda a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é um fenótipo presente em muitos pacientes. E como deve ser a prevenção dela, da doença? A prevenção da doença pode ocorrer através de medidas simples. Você pode adotar estas medidas em casa, como lavar bem as mãos com água e sabão. A utilização do álcool em gel, de máscaras, caso precise sair, evite levar as mãos a lugares como olhos, boca, nariz, que são lugares que têm uma mucosa, que é a pele mesmo que recobra, ela consegue ser mais penetrada facilmente pelo vírus. Existem ainda outras medidas, como espirrar no antebraço, no cotovelo, evitando que as gotículas carreguem o vírus a uma distância maior em sua volta, e ainda adotar a principal medida, que é o isolamento ou distanciamento social, uma medida mais efetiva que controla mesmo o surgimento de novos casos. Mas afinal, qual a importância do isolamento social? O distanciamento entre as pessoas evita que o vírus circule entre elas, ou seja, que uma pessoa contamine outra. Toda vez que uma pessoa infectada tosse ou espirra, ela elimina o vírus através das gotículas, né? E esse vírus ele consegue ir até 2 metros à frente e contaminar outras pessoas. Uma pessoa doente pode contaminar até 6 outras pessoas. Os casos dobram a cada 6 dias, dependendo do país, né? E diante disso, o imunologista Antônio Fauci ele falou que o vírus realmente pode ser transmitido, inclusive quando as pessoas simplesmente falam, não apenas quando tossem ou espirram, o que mostra, né, a capacidade que o vírus tem de transmissão. Um outro objetivo do isolamento social é evitar que as pessoas sejam todas infectadas ao mesmo tempo, porque caso isto aconteça, muitas precisarão de atendimento hospitalar. Estes, por estarem superlotados, não darão conta de atenderem todos ao mesmo tempo, fazendo com que muitas pessoas que necessitam do atendimento hospitalar fiquem sem e daí desenvolvam até complicações mais graves da doença. Orientações aqui mais específicas para idosos. Evite sair de casa, mas caso precise, utilize máscara. Procure pedir para amigos, vizinhos, familiares, fazer suas compras, ir até o supermercado, até a padaria. Quando o seu vizinho for comprar o pão dele na padaria, peça para ele fazer a gentileza de comprar o seu pão. Evite estar saindo de casa, evite ter muito contato com outras pessoas. Abraços, aperto de mãos, beijos. É algo momentâneo que é para o seu bem, para o bem dos seus familiares, é para respeitar mesmo o isolamento social. Nesse período, tente fazer atividades para que se mantenha ativo, né? Em casa, atividades que trabalhem a sua cognição, que trabalhem o físico mesmo. E caso realmente precise sair, quando chegar em casa, lembre de trocar de roupa e de se higienizar bem. Lembre-se, isolamento não é solidão, é proteção. As pessoas podem ajudar no combate ao coronavírus. Além do distanciamento social, todos devem, por obrigação, combater as chamadas fake news ou notícias falsas. Estas têm poder de indução sobre algumas pessoas e causam caos na sociedade, quando muitos indivíduos acham que estão imunes ao vírus e acabam saindo, acabam realmente contraindo o vírus e infectando outras pessoas, os próprios familiares. Então, combatam essas notícias. A ideia de que tomar
suco de limão porque é ácido evita contrair o vírus. Isso é uma inverdade, isso é uma notícia falsa. Vamos combater esse tipo de notícia, todos nós podemos ajudar. Então aqui estão algumas notícias falsas. Não existe tratamento efetivo, né, para a Covid-19, não existe uma vacina que consiga imunizar as pessoas, todo mundo pode pegar o vírus. Não existe também medicamento específico para a Covid-19, os medicamentos são para tratar as complicações da Covid-19 e nos casos graves, né, os pacientes internados são tratados principalmente com a fisioterapia respiratória, como o uso de ventiladores mecânicos e da oxigênio-terapia. Você também pode fazer em casa no período da quarentena, né, afastar sua solidão fazendo algumas atividades, né, principalmente você que já é uma pessoa com mais de 60 anos, considerada uma pessoa idosa. Pratique atividades mais prazerosas, né, para amenizar o seu sentimento de solidão. Algumas atividades, por exemplo, podem ser a pintura, leitura, atividades físicas, ouvir música, cozinhar e jogar. Né? Jogar é algo muito interessante, que além de passar o tempo, você exercita, né, o seu cérebro. Tente fazer isso com mais frequência, se puder. E daí nós elencamos aqui um treino de dupla tarefa, que é um exercício que você pode fazer em casa mais facilmente. Ele vai trabalhar a sua cognição e a parte motora ao mesmo tempo, ou seja, atividades funcionais que você faz no seu dia a dia. O treino de dupla tarefa, ele trabalha a cognição, que é a sua capacidade de aprendizagem, atenção, memória, linguagem, raciocínio e a atividade motora, né? Que é andar, pular, subir uma escada, essas atividades. A gente consegue trabalhar no treino de dupla tarefa. Ele é importante porque ele junta essas duas tarefas ao mesmo tempo, trabalha a sua concentração, coordenação e ao mesmo tempo você vai estar fazendo uma atividade motora, né? Se exercitando. Ele trabalha, estimula o bom funcionamento do seu cérebro, né? Você vai conseguir organizar melhor, executar melhor tarefas no seu dia a dia. E ele diminui risco de quedas, proporciona saúde, gera um impacto melhor na sua marcha, que é o você andar mesmo, melhora a sua habilidade de automatização, desculpa, de fazer as coisas, sem precisar pensar muito, vai ficar mais automático, melhorar a atenção, como eu já falei, e a sua coordenação motora. Aqui estão elencados alguns exemplos de atividades, aqui são formas geométricas que estão em diferentes cores, quadrados, retângulos, círculos vão ser colados na parede e aí uma pessoa por videochamada ou em casa, toda vez que falar para você um determinada, sei lá, falar fruta, você bate em todos os círculos, falar animal, você bate em todos os triângulos e assim sucessivamente. Esse outro exercício ele vai ser círculos, né, em copos, é o jogo da velha, né? Então você joga esse jogo da velha com outra pessoa que mora com você. Daí você vai estar trabalhando, além de trabalhar a sua habilidade motora de caminhar, né, a sua marcha de conseguir abaixar, colocar o copinho no círculo, você também vai estar trabalhando o seu raciocínio, né, que é para vencer a outra pessoa no jogo. Aqui nós temos um outro exercício, né? Você vai colar uma fita crepe no chão, daí você vai andar em cima dessa fita com um pé na frente do outro, enquanto responde a situações como dias da semana. E lá aqui dá uma sugestão para você tocar a mão esquerda na mão direita do terapeuta. No caso, você não tem um terapeuta, mas tem o seu esposo. Se as duas mãos estiverem lavadas, se vocês estiverem higienizados, não tem problema tocar na mão do seu esposo, né? Se você morar só, faça outras atividades, como contar, fazer contas, pode fazer até com uma pessoa que está do outro lado em videochamada. Essa última atividade, ela envolve coordenação e equilíbrio. Você vai andar em zigue-zague, né, em volta desses tijolos, enquanto responde contas, enquanto fala os dias da semana de trás para frente. Exemplo, sábado, sexta, quinta. Fala os meses do ano de trás para frente, enquanto anda em zigue-zague. Vai trabalhar tanto a sua memória, a sua cognição, quanto a sua tarefa motora, né? Por fim, o conhecimento torna a alma jovem. Obrigado a todos que permaneceram no vídeo até o final. Cuide-se e cuide dos seus familiares.